Hoje venho-vos falar um bocadinho sobre o meu trabalho de doutoramento, mais especificamente sobre o trabalho que deu origem a esta publicação, que acabou por receber este prémio. Ahm, o principal objetivo do meu trabalho de doutoramento é tentar perceber qual o papel que a poluição por microplásticos em sistemas aquáticos pode ter na evolução deste problema que é a resistência aos antibióticos. E, consequentemente, quais as consequências que esta contaminação pode ter para a saúde pública. Isto porque, particularmente nos sistemas aquáticos, os microplásticos são propensos à colonização por micro-organismos, dando-se até o nome de plastisfera ao conjunto de micro-organismos que se associam aos microplásticos. Isto pode ser preocupante, uma vez que já foram detectadas associadas aos microplásticos tanto organismos patogénicos para o ser humano como para os animais, até em concentrações mais abundantes do que aquelas detectadas na água. No entanto, sabemos ainda muito pouco acerca destes organismos, uma vez que a maioria dos trabalhos que estuda a plastisfera opta por utilizar abordagens independentes do cultivo, apenas com o objetivo de saber quem lá está, o que não nos permite uma caracterização tão aprofundada destes isolados. Mas sabemos que os organismos patogénicos estão presentes na plastisfera, o que sugere que os microplásticos podem servir então como um vetor para a proliferação e disseminação destes organismos patogénicos. Sabemos também que os microplásticos em sistemas aquáticos são capazes de absorver alguns contaminantes que estão presentes na água, como é o caso de antibióticos, metais, pesticidas, tudo antibióticos que já se sabe que promovem a seleção de bactérias resistentes a antibióticos através de mecanismos de co-seleção. E de facto já foram, o que pode conferir uma vantagem adaptativa a estas bactérias resistentes na colonização destas partículas. E de facto já foram detectadas na plastisfera bactérias resistentes aos antibióticos, genes que conferem resistência aos antibióticos e até elementos genéticos associados à disseminação destes genes. E isto levou-nos a levantar a hipótese de que os microplásticos nos sistemas aquáticos pudessem servir também como um vetor para a proliferação e disseminação de organismos considerados prioritários pela Organização Mundial de Saúde em termos de saúde pública, por estarem associados a infecções graves e cada vez mais difíceis de tratar e, por isso, associados a elevadas taxas de mortalidade um pouco por todo o mundo, como é o caso de organismos pertencentes à família das enterobacteriáceas resistentes a cefalosporinas de terceira geração ou resistentes às fluoroquinolonas, dois grupos de antibióticos com uma grande relevância em termos de saúde pública. Com esta pergunta em mente, os principais objetivos deste trabalho foram, primeiro, perceber a abundância e a diversidade de bactérias resistentes aos antibióticos que se associam a partículas de microplásticos em rios. Em rios, porque a maioria dos trabalhos que estuda esta problemática foca-se no ambiente marinho e sabemos ainda muito pouco sobre a plastisfera em sistemas de água doce. Depois queríamos então caracterizar estes organismos considerados prioritários em termos de saúde pública que estivessem a colonizar estes microplásticos. E queríamos perceber também qual a influência que as descargas das estações de tratamento de água residual poderiam ter na plastisfera, uma vez que estas descargas são não só uma das principais fontes de microplásticos para os sistemas aquáticos, mas também um dos principais hotspots para a proliferação e disseminação de agentes patogénicos, bactérias resistentes a antibióticos, genes que conferem resistência a antibióticos e outros contaminantes, aumentando a concentração deste tipo de contaminantes nas águas que recebem estas descargas. Para isso, o que fizemos foi colocar uma mistura de diferentes tipos de microplásticos no Rio Mondego, antes e depois da descarga de uma estação de tratamento de água residual. Queríamos também perceber um bocadinho a influência do tipo de plástico e, por isso, colocamos também amostras compostas apenas por um tipo de plástico no rio e colocamos partículas de areia, exatamente com os mesmos tamanhos das nossas partículas de plástico, para compararmos o que se associava às partículas de microplásticos com aquilo que se associa a um substrato naturalmente presente nestes sistemas. Após a exposição
fomos cultivar as bactérias resistentes a antibióticos associadas aos diferentes substratos, e por isso utilizamos um meio seletivo suplementado com cefaltaxima, uma cefalosporina terceira geração e ciprofloxacina, uma fluoroquinolona. Contamos o número de bactérias resistentes a estes antibióticos associados a cada um dos substratos e, após purificação e tipagem molecular destes isolados, selecionamos isolados representativos de cada substrato e de cada local para posterior caracterização. Os isolados identificados como pertencentes à família das enterobacteriáceas e resistentes a estes antibióticos, ou seja, identificados como prioritários em termos de saúde pública, foram caracterizados. Realizamos vários ensaios de virulência para perceber se existia alguma característica associada a uma maior virulência destes isolados. Testamos a suscetibilidade destes isolados a diferentes grupos de antibióticos, fizemos a pesquisa de genes que conferem resistência a antibióticos e elementos associados à disseminação destes genes, e testamos ainda a capacidade destas bactérias de transferirem estes genes de resistência para outras estirpes através de ensaios de conjugação. Relativamente ao número de bactérias resistentes que encontramos associadas a cada um dos substratos, os nossos dados mostraram que parece haver uma preferência destas bactérias resistentes em colonizar partículas de plástico quando comparado com o substrato natural. Se olharmos para estes gráficos que nos mostram o número de unidades formadoras de colónias por 1000 partículas de substrato resistentes a estes antibióticos associadas a substratos colocados antes da descarga da ETAR, vemos que o número de bactérias resistentes foi superior nos microplásticos, quer estes fossem expostos como uma mistura ou sozinhos, quando comparamos com o que se associou a partículas de areia. Vimos também que parece haver uma influência do tipo de plástico na capacidade que estas bactérias resistentes têm de colonizar estas partículas e que depende do antibiótico testado. Por exemplo, se compararmos aqui amostras de PET e de PP, vemos que o número de bactérias resistentes à ciprofloxacina foi superior em amostras de PET, mas o número de bactérias resistentes à cefataxima foi superior em amostras de PP. Vários estudos sugerem que diferentes tipos de plástico têm uma capacidade diferente na absorção de contaminantes, nomeadamente antibióticos, e por isso tem sido sugerido que o mesmo antibiótico pode ser absorvido de forma diferente na superfície destas partículas, o que pode ajudar a explicar estes resultados. Quando olhamos para aquilo que se associou aos microplásticos após a descarga da ETAR, e neste local nós perdemos as amostras de areia e de polipropileno que colocamos no rio, por isso não foi possível a comparação com o substrato natural nem com o PP, mas o que observamos foi um aumento significativo no número de bactérias resistentes aos antibióticos que se associavam a estas partículas. O que era esperado, uma vez que, como mencionei anteriormente, estas descargas são uma das principais fontes deste tipo de contaminantes para o ambiente, o que mostra aqui, e estes resultados mostram assim também um papel destas descargas no risco associado a estas partículas. De realçar também que sabemos que a estação de tratamento de água residual que descarrega no local onde colocamos amostras trata efluentes hospitalares, o que aumenta a concentração deste tipo de contaminantes nestas águas. Estas bactérias foram identificadas e, relativamente à presença destes organismos considerados prioritários em termos de saúde pública, ou seja, organismos pertencentes à família das enterobacteriáceas, os nossos resultados mostraram que era possível detectar a presença destes organismos em partículas de plástico, mesmo antes da descarga da ETAR, mas que não detectávamos estes organismos associados a partículas de areia, o que sugere aqui um risco acrescido da contaminação por microplásticos nos sistemas aquáticos. Observamos também uma maior abundância no número de bactérias resistentes a estes antibióticos pertencentes a esta família, em microplásticos expostos após a descarga da estação de tratamento de água residual, demonstrando mais uma vez o papel, a influência destas descargas na plastisfera e no risco que esta pode representar. As bactérias pertencentes à família das enterobacteriáceas e resistentes aos antibióticos que testamos, ou seja, organismos prioritários em termos de saúde pública, foram caracterizadas.
E relativamente à presença de características que sugerem uma maior virulência destes isolados, que são características que de alguma forma auxiliam na infecção ou que causam infecções mais severas e mais difíceis de tratar, observamos que todos os isolados eram capazes de continuar a produzir um biofilme a 37 graus. A produção de biofilme é uma característica importante em termos de virulência, uma vez que organizadas desta forma, as bactérias acabam por estar mais protegidas da ação do sistema imunitário e mesmo da própria ação dos antibióticos, e por isso organismos capazes de produzir um biofilme estão muitas vezes associados a resistência a antibióticos e causam infecções mais difíceis de tratar. A maioria destas estirpes demonstrou ainda atividade hemolítica, que normalmente está associada a infecções mais severas, porque estes organismos têm a capacidade de provocar liso celular e danos nos tecidos. E 24% destes isolados demonstrou ainda capacidade de produzir siderófilos, que são moléculas que vão competir com o hospedeiro na utilização de ferro e que, por isso, conferem uma vantagem seletiva a estes organismos na colonização do hospedeiro e no estabelecimento da infecção. Ainda relativamente à caracterização destes isolados, para as bactérias resistentes à ciprofloxacina, a nossa fluoroquinolona, o que fizemos foi procurar por mutações nos genes GIRA e PAR-C, uma vez que mutações específicas nestes genes são um dos principais mecanismos da resistência às fluoroquinolonas nas bactérias. Mas procuramos também a presença de genes normalmente mediados por plasmídios, ou seja, com o papel na disseminação da resistência a este antibiótico. E o que observamos foi que, nestes isolados, a resistência à fluoroquinolona resultava maioritariamente de mutações nos genes GIRA e PAR-C, e a maioria destas bactérias possuía mutações nos dois genes, que é um genótipo associado a elevados níveis de resistência às fluoroquinolonas. No entanto, todos os isolados possuíam também pelo menos um gene que confere resistência a este antibiótico mediado por plasmídios, mostrando aqui também um bocadinho o papel que os microplásticos podem ter na disseminação de genes de resistência a antibióticos no ambiente. Neste sentido, em 64% dos isolados detectamos ainda o gene 21, que é um gene que codifica para integrões de classe 1, que são elementos genéticos capazes de capturar e expressar cassetes de genes, que incluem frequentemente genes que conferem resistência a antibióticos e a diferentes classes de antibióticos, e por isso estão muitas vezes associados a fenótipos de multiresistência. E, efetivamente, quando olhamos para os dados de suscetibilidade a diferentes grupos de antibióticos destas bactérias, verificamos que estes isolados eram não só resistentes às fluoroquinolonas, mas também a outros grupos de antibióticos de elevada importância clínica, como é o caso dos antibióticos beta-lactâmicos, o que reduz drasticamente as opções que temos atualmente disponíveis para o tratamento de infecções causadas por estes organismos, mas também aminoglicosídeos e tetraciclinas, sendo que 87% destes isolados foi ainda classificado como multiresistente, o que significa resistente a pelo menos 3 classes de antibióticos diferentes. Para as bactérias resistentes à cefotaxima que estavam a colonizar os microplásticos, o que fizemos foi procurar por genes que codificam para beta-lactamases de espectro alargado, que são enzimas capazes de hidrolisar antibióticos beta-lactâmicos, como as cefalosporinas, e que por isso estão organismos da família de Enterobacteriaceae que produzem estas enzimas estão no topo da lista da Organização Mundial de Saúde em termos de organismos prioritários para a saúde pública. Dentro destas enzimas, uma das principais preocupações é a CTXM, uma vez que é a enzima mais prevalente em todo o mundo e mais prevalente em isolados da família das Enterobacteriáceas. E, de facto, os nossos resultados mostraram que 70% destes isolados que estavam a colonizar os microplásticos possuíam o gene do ACTXM, que é o gene que codifica para esta enzima. De realçar também que detectamos este gene em estirpes de E. coli e Klebsiella pneumoniae idênticas às estirpes responsáveis por surtos e infecções graves em todo o mundo. Uma vez que uma das razões para o sucesso desta enzima é a sua associação a plasmídios conjugativos, que transportam outros genes que conferem resistência a antibióticos e integrões, não foi uma surpresa quando vimos que estas bactérias, todas as bactérias que produziam esta enzima eram multiresistentes.
Testamos ainda a capacidade destas bactérias de transferirem este gene para outras estirpes e, efetivamente, a maioria destes isolados foi capaz de transferir o BLAST-TXM para uma estirpe receptora, inicialmente suscetível a cefotaxima, que se tornou resistente a este antibiótico. Aliás, tornou-se resistente não apenas à cefotaxima, mas sim multiresistente, o que está de acordo com o facto destes genes estarem muitas vezes associados a plasmídios conjugativos que transportam outros genes que conferem resistência a outras classes de antibióticos. Assim, apenas para resumir, os nossos dados mostraram que parece haver uma preferência destas bactérias resistentes aos antibióticos por colonizar partículas de microplásticos em vez de um substrato natural. Vimos também uma possível influência do tipo de plástico, mas isto são dados que precisam de ser mais explorados para podermos tirar conclusões mais definitivas. Vimos a influência das descargas das estações de tratamento de água residuais na plastisfera, nomeadamente no número de bactérias resistentes aos antibióticos associados a estas partículas e na abundância de organismos considerados prioritários em termos de saúde pública, o que sugere aqui um papel crucial destas descargas no risco que estas partículas podem representar para a saúde pública. Detectamos efetivamente organismos prioritários em termos de saúde pública na plastisfera, com características de virulência preocupantes e genes que conferem resistência a antibióticos preocupantes também e multiresistentes, o que sugere que os microplásticos podem sim servir como um vetor para a proliferação e disseminação de bactérias resistentes a antibióticos que podem representar um risco para a saúde pública. Estas bactérias foram ainda capazes de transferir estes genes para outras estirpes, mostrando aqui o papel que os microplásticos também podem ter na disseminação de genes que conferem resistência a antibióticos nos sistemas aquáticos.